Bem, boa noite. Eu vou iniciar aqui a apresentação sobre a resolução numérica de equações diferenciais ordinárias, que é um dos últimos pontos aqui do nosso curso. Então, as equações diferenciais ordinárias são equações que aparecem com muita frequência na descrição dos fenômenos da natureza. Como a gente está vendo nessas discussões aí sobre o número de infectados por uma certa doença. Então, em alguns exemplos, se o Y de T denota o número de indivíduos infectados por uma certa doença no instante T, o modelo que descreve este problema se baseia-se na seguinte hipótese. A taxa de crescimento do número de infectados é proporcional ao número de indivíduos em cada instante. Isso corresponde à seguinte equação diferencial, y' de t, que é a derivada primeira da função y, é k vezes y de t, porque isso aqui representa a taxa de variação, ou a taxa de crescimento do número de indivíduos. E se ela é proporcional ao número de indivíduos, essa taxa tem que ser igual a k vezes y de t. Isto é, a derivada primeira é um múltiplo da própria função, onde o k é uma constante positiva, se a gente imagina que a derivada é positiva e o número de indivíduos também é um número positivo por definição. Então, nesta hipótese, o crescimento da população, a variação do número de indivíduos desta população vai obedecer a uma equação diferencial de primeira ordem. Em muitos problemas, a equação diferencial ordinária pode ter ou não solução analítica. E no caso de não ter, como essas equações aqui, y duas linhas igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou y duas linhas igual a 6y ao quadrado mais x, que não podem ser resolvidos em termos de equações elementares, a gente pode utilizar eventualmente fórmulas e técnicas de resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Então, resolver uma equação diferencial ordinária pode ser feito através de um método analítico ou através de um método numérico. Então, nesse curso aqui, o objetivo é discutir a solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Para fixar a nomenclatura, a gente vai definir aqui o que é um problema de valor inicial. Em geral, um problema de valor inicial consiste de uma equação diferencial juntamente com uma condição inicial ou mais de uma, Pode ter duas ou três condições iniciais. Então, para fixar a notação, vamos considerar aqui alguns exemplos. Aqui no primeiro exemplo, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, representada pela expressão y duas linhas igual a 3y linha menos 2y, que aparece aqui na primeira equação, e essas duas condições iniciais que representam o valor da solução no ponto zero, e esse valor é igual a menos 1, e a derivada também calculada no ponto zero, que é igual a zero. Então a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem com duas condições iniciais, a gente chama então esse conjunto de informações de um problema de valores iniciais de segunda ordem. No exemplo 2, nós temos uma equação diferencial de primeira ordem, y' igual a x menos y mais 2, e a condição inicial que diz que a função y calculada no ponto zero é igual a 2. Nessa notação, tanto do exemplo 1 quanto do exemplo 2, fica implícito que a função y é uma função que é dependente da variável x, então x representa a variável independente e o y representa a função. O y é a variável dependente. Mesmo que aqui, por exemplo, na primeira equação não apareça explicitamente a variável x, embora aqui no exemplo 2 a variável x apareça lá na própria equação diferencial. Então, nos dois casos, a incógnita é a função y igual a y de x, isto é, a função y ela depende da variável x. A variável independente
é representada então pela letra X de forma usual, né? Às vezes, em problemas de física, se usa representar ou denotar a variável independente pela letra T. Então, o problema de valor inicial de primeira ordem é um problema em que eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem representada nesse formato aqui, y' igual a f de xy, e o y de x índice zero igual a y0. Então, estas duas informações geralmente são dadas nos problemas de valores iniciais de primeira ordem que nós vamos estudar aqui. Então, o x assume valores continuamente num certo intervalo a, b, fechado, né, tanto no extremo A quanto no extremo B. Por exemplo, a equação y' igual a menos y, que aqui eu tenho a equação diferencial que obedece àquela formação ali, né? Neste caso só depende do y, então y' igual a menos y, e o y de 1 é igual a 3. Então aqui o x varia de 1 até 2. Então nessa notação, o x índice 0 é o ponto 1 e o y índice 0 é o ponto 3. E o x varia continuamente no intervalo fechado de 1 até 2. A função, aqui no exemplo 3, só para a gente destacar, né? A função f de xy, neste exemplo, é a função que depende só do y, é menos y. E o intervalo AB, evidentemente, que é o intervalo 1, 2. No exemplo 4, nós temos também um problema de valores iniciais de primeira ordem, y' mais y igual a x mais 2, y de 0 igual a 2. E o x variando de 0 até 1. Então nós temos que a f de xy é obtida a partir da primeira equação. Vejam que para eu expressar naquele formato padrão, eu tenho que isolar, como se diz, né, o y'. Então eu terei que f de xy é x menos y mais 2. Concluo isso aqui da equação que está destacado na tela. O x0 é 0 e o y0 é 2. O intervalo AB é o intervalo 0, 1. Muito bem. Então o objetivo é resolver numericamente uma equação diferencial ou um problema de valores iniciais de primeira ordem. Então vamos considerar este problema que eu tenho, então, y' igual a f de xy, né, a equação de primeira ordem igual a f de xy, que é o formato padrão, e a função calculada no ponto x0 é igual a y0, e o x que varia entre A e B, né, x assume valores continuamente no intervalo fechado de A até B. Então, como é feita a resolução numérica de uma equação ou de um problema de valores iniciais de primeira ordem? Como a gente fez isso em vários outros problemas, cálculo das integrais, a gente vai definir um conjunto de pontos dentro do intervalo AB, que é o domínio, né, onde a função, que é a solução desta equação, está definida. A gente vai definir um número natural e um acréscimo definido da mesma forma que nas fórmulas de integração. H igual a B menos A dividido por N. Então, se o N for 1, o H será igual a B menos A. Se o N for 10, o H será B menos A dividido por 10 e assim por diante. Então, uma vez definido esse acréscimo, o passo aqui do método, são definidos os seguintes pontos. O x0 vai ser igual a A, o xi vai ser igual a x0 mais i vezes h, e o i variando de 0 até n. Então aqui eu terei um conjunto de n mais 1 pontos, e esse conjunto eu vou chamar de i índice n, né? Eu vou chamar de malha ou rede de pontos do intervalo AB. Então a ideia é que nesta malha, nesse conjunto de pontos, ou nessa rede de pontos, as técnicas numéricas têm por objetivo calcular valores de y e i, que por definição são aproximações da solução nos pontos em que o i varia de 1 até n, né? Porque no ponto y0, no ponto x0, melhor dizendo, a função é conhecida lá dos dados iniciais. Então no ponto x0, que é igual a A, é conhecido o valor exato da solução, pois este é um valor dado no problema. O y0 é igual a y de x0, que é igual a y de A.
Então, apenas para fixar a notação, o x0 é, por definição, igual ao extremo inferior do intervalo, que é um ponto no qual a função é conhecida lá da própria equação. É a condição inicial que é dada no caso de um problema de primeira ordem. Nos demais pontos da malha, né, no ponto x1, no ponto x2 e assim até o ponto xn, serão obtidas aproximações da solução exata, que é denotada por y de xi, e essas aproximações vão ser representadas por yi. Portanto, o erro cometido na iésima posição, xi, é o erro EI, que é a diferença entre o yi e a solução exata. Os nossos métodos de cálculo numérico vão garantir fórmulas para calcular o yi. Em muitos problemas, essa solução exata ela não é conhecida. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula que tem valor teórico na maior parte das vezes. Então, dentre os métodos conhecidos de resolução, um método bastante tradicional é o método de Euler, para resolver a equação y' igual a f de xy, com a condição inicial y de x0 igual a y0, o x variando de a até b. Então, sendo dadas estas condições aqui, nós vamos definir o número natural, n maior ou igual a 1, e o h igual a b menos a sobre n. A partir daí são definidos os seguintes pontos. O x0 é igual a a, o xi é igual a x0 mais i vezes h, com o i variando de 0 até n. Então vejam, ó, que, por exemplo, só para fixar aqui, né, as ideias, ó, por esta notação, né, ó, se eu substituir o i sucessivamente por 1, 2, etc., ó, terei quanto é que vai valer o x1, é x0 mais h, ou seja, é a mais h. Depois, o x2. O x2 será o ponto x0 mais 2 vezes o h, pela fórmula genérica. Então, vai ficar a mais 2 vezes o h. E assim sucessivamente, né? Até que vai chegar no xn. O xn será igual a x0 mais n vezes h, ou seja, a mais n vezes h, que é exatamente o valor do b. Então, nestas fórmulas... Boa noite, Augusto. Tudo bem? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Tudo bem, Augusto? Eu iniciei aqui a minha gravação com 0 participantes, porque já estava um pouco além das 9 horas, então eu resolvi iniciar assim mesmo. Sim, ficar esperando para nada. O quê? Vai ficar esperando, né, para nada, quando vê não vem ninguém. Pois é, porque eu fiquei pensando, agora a gente está chegando no final do semestre, está todo mundo cheio de tarefas então, como hoje eu pretendo concluir, né, esse estudo das equações diferenciais pelo método de Euler, eu iniciei assim mesmo. Sim, eu queria ver contigo também em relação à minha nota ali do T3, que deu como NC. Não sei se tu não viu, acho que o meu nome ali, talvez, no trabalho. Pois é, tu lembra com quem tu entregou, não? Foi com o Tomás Mugen. Tá, eu vou anotar, só um pouquinho, eu vou anotar aqui, ó, depois eu olho de novo lá. É que tem que ver se, às vezes o pessoal esquece de botar, tem que ver com ele se ele... Não, eu vi, ele me mandou de novo, ele falou que botou lá, de repente não viu mesmo. Tá, foi ele que postou? Foi ele. Tá, então deixa eu anotar teu nome aqui, é Augusto. Eu achei estranho, porque pensei, deve estar em algum lugar que eu não vi. Quem entregou foi o Tomás? Acho que eu te mandei ali escrito. Tu mandou pelo e-mail? Não, eu mandei agora aqui no chat. Ah, tá. O nome dele. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou anotar aqui. É o T3, né? É, o T3. Pode deixar. Valeu.
Como foi meio da corrida, sim, né? Tá todo o prazo é curto, eu vou publicar porque eu notei que achei estranho, né? Que tu não tivesse entregue. Aí eu não ia revisar de novo, então aí publiquei e fiquei esperando. Tá bom? Valeu. Então tá, Valeu. pode deixar. Então, assim, Augusto, eu pretendo continuar daqui, ó, eu vou apresentar, só para a gente voltar aqui, né, eu vou apresentar um método que é conhecido como método de Euler para a resolução de equações diferenciais ordinárias, né? Tem uma parte inicial do texto ali que é só a fixação da notação, né? Se tu começar a acompanhar agora não vai ter prejuízo, tá? Então eu vou, não sei se tu pretende continuar assistindo, mas eu vou continuar apresentando ali. Assistimos. Tá? Porque daí eu publico a gravação e, né, quem puder acompanha lá depois. Não, vou assistir aqui. Beleza, então. Vou voltar lá. Então, voltando aqui, tá? O método de Euler, que é o método bastante tradicional para a resolução de equações de primeira ordem, ele é formulado essencialmente para resolver equações desse tipo aqui, né? Tem a equação y' igual a fxy, uma equação de primeira ordem que depende da própria variável x e da variável y, e uma condição inicial que sempre vem dada junto com a equação diferencial. Então essa equação aqui, ó, ela é chamada de condição inicial. E o x, ele assume valores no intervalo fechado AB. Então a gente faz um processo parecido com o cálculo de integrais. A gente escolhe um número natural, n, digamos 2, 4, 10, depende dos recursos que a gente tiver, né? Se eu tiver um recurso tipo uma planilha do Excel, que a gente tinha usado bastante, por exemplo, eu posso fixar o n igual a 20, 40, né? E faço lá fórmulas recursivas e calculo de modo bem rápido. Então tá, fixou um n, tu vais definir este acréscimo aqui, esse passo, né? O h vai ser b menos a dividido por n em qualquer equação. Pelo método de Euler, o h é, por definição, igual a b menos a sobre n. Aí tu vai definir os seguintes pontos, né? O x0, que vai ser o ponto A, e os demais vão ser obtidos a partir do primeiro, que é o x0, somando o h, né, repetidas vezes, até que o extremo superior seja atingido. Então, por exemplo, o x1, né, vamos separar aqui para a gente enxergar melhor. Vou passar ali para outra página. X1 é A mais H. Daí vem o X2, que é A mais 2H. E assim por diante, né? Até o Xn, que é o ponto B. Né? Sempre nesse tipo de cálculo, né, o X0, vamos botar aqui, é o ponto em que a malha é iniciada, né? É o ponto de partida, digamos assim. Aí tu vai somando o H, né, sucessivas vezes, para obter todos os demais pontos. Então tu vai ter pontos aqui no eixo X, e a distância entre dois pontos consecutivos é igual ao H. É como se fosse uma progressão aritmética de razão igual a H aqui no eixo X, né? Deixa eu botar na outra linha esses 3 pontos aqui para ficar mais claro. Bom, então tá, aí tu vai ter, no total aqui né, da malha, vai ter n mais 1 pontos. Neste ponto aqui, a função é conhecida, e nos demais pontos, no x1 e no x2 e no xn, a gente vai calcular aproximações da solução da equação diferencial. E a fórmula que é devido ao método de Euler é esta aqui, né? Tu vai definir, né, o ponto inicial que é dado lá na condição inicial do problema, que é y de x0 igual a y0, e os demais pontos vão ser obtidos por esta expressão recursiva aqui, ó, yi mais 1 é igual a yi mais o h multiplicado pela f de x e y, e tu vais fazer o i assumir valores de 0 até n menos 1. Porque, observa, né, quando o i for 0, tu vai calcular um valor que aqui do lado esquerdo vai ser o y1.
Quando o I for 1, tu vai calcular um valor aqui do lado esquerdo que vai ser o Y2 e finalmente, né, fazendo isso várias vezes, até chegar no N-1, que aqui tu vai ter YN, que é a aproximação calculada no ponto xn. E aí o processo para. Então tu vai calcular esta expressão aqui, né, com os valores assumindo, iniciando em 0 e terminando em N-1 e assumindo, aumentando de 1 em 1 até chegar lá no valor superior. Tá? Então é importante observar que este processo aqui vai produzir aproximações que vão ser cada vez melhores quanto menor for o valor do passo, né, do valor do H. Quanto menor for o valor do H, menor é o erro cometido nessa aproximação, isto é, o método numérico vai se aproximar da solução teórica exata à medida que o H tende a 0. Tá? Mas só que, né, fazer o H tender a 0, tomar valores cada vez mais próximos de 0 no lugar do H, equivale a tomar valores de N cada vez maiores. E para fazer isso, bom, a gente tem que ter recursos, né? A gente tem que ter formas, recursos computacionais para fazer cálculos com uma quantidade muito grande de pontos. Se a gente tiver os recursos, bom, a gente pode botar N igual a 100, N igual a 200, né? Que aí a máquina faz para nós os cálculos e fica tudo bem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como resolver este exemplo 1 aqui. Ó. Resolver a equação y' igual a x menos y mais 2, com a condição inicial y de 0 igual a 2, o x variando de 0 até 1, com n igual a 10, né, usando o método de Euler, que é o método descrito ali na parte anterior. Então, esta fórmula será usada, né, para resolver esta equação diferencial. Então, identificando aqui as informações, nós temos o intervalo AB, aqui neste exercício, aqui neste exemplo, é o intervalo 0 até 1. Significa que o x, né, varia no domínio de 0 até 1 e o x é uma variável contínua. Tá? Só que aqui eu não vou resolver a equação analiticamente, eu vou resolvê-la numericamente. E para fazer isso, então, foi dado um valor natural que é n igual a 10. Né? Um número natural que é n igual a 10. Então, ok, esse é um dado, a gente vai trabalhar com esse valor. E a função f de xy, que aparece lá do lado direito da equação, é x menos y mais 2. Né? Então, a gente começa calculando o H. Vamos passar aqui para outra página. A gente começa calculando o H, que é B menos A dividido por N. Isso aqui é uma fórmula que vai valer em qualquer caso, né? Conhecidos os valores do A, do B e do N. Tu substitui aqui, vai ficar, neste exemplo, 1 menos 0 dividido por 10, que é 0,1. Então, na malha, os pontos que vão ser utilizados lá no eixo X serão os seguintes. O 0, que é o ponto, que é o extremo inferior, né, do intervalo, então a malha sempre começa no extremo inferior, e os demais vão ser obtidos somando o H várias vezes a partir do ponto x0. Então, o x0 é igual a 0, o x1 é x0 mais h, ou seja, 0 mais 0,1 dá 0,1. O x2, x0 mais 2 vezes h, ou seja, 2 vezes 0,1, 0,2. Soma com 0, dá 0,2. Então dá para ver claramente aqui, né, pessoal, que neste exemplo a malha será constituída de pontos que vão ser obtidos a partir do extremo inferior do intervalo, né, que é o ponto 0, somando 0,1 repetidas vezes até chegar no extremo superior do intervalo, que é o ponto 1. Né? Não pode passar do extremo superior do intervalo, não tem como isso acontecer. Né? A equação ela tem um domínio de definição, que é o intervalo 0,1. Né? Então, nesses métodos, em especial o método Euler, que vão calcular aproximações numa malha, né, num subconjunto
do intervalo dado lá originalmente, esta malha sempre deverá ter o ponto x0 como sendo a extremidade inferior, que é o ponto A, e o x índice n é a extremidade superior. Nesse caso é o x10. Né? Então vai de x0 até o x10, somando, né, a cada etapa o h, que é o 0,1. Então nós temos uma malha, uma progressão aritmética ali no eixo x, com a razão igual a 0,1. Nós temos 11 pontos aqui. Né? Então observa, neste ponto, que é o ponto x0, a função é conhecida. Ó. O x0 é 0 e o y0 é 2. Onde é que eu tirei isso? Aqui desta condição. Né? Ó. Este aqui é o ponto x0, que é o 0, e este valor correspondente, que é o valor do y, é o ponto y0 na notação da equação diferencial. Então agora a gente vai aplicar o método de Euler, o algoritmo definido pelo método de Euler, ou seja, yi igual a yi mais 1, desculpe, é yi mais h vezes a função calculada no ponto xyi. Né? Então, como a função, neste exemplo, é x menos y mais 2, nós vamos ter que fazer uso desta fórmula, ó, yi mais 1 é igual a yi mais o h, que multiplica o xi menos yi mais 2, com o i variando de 0 até 9. Né? Onde é que eu tirei aqui que para no 9? Naquela formulação genérica lá. Ó. Observa. No método de Euler, a gente usa essa fórmula recursiva e o i varia de 0 até n menos 1. Como neste exercício, neste exemplo, o n é 10, nós vamos repetir esta fórmula fazendo sucessivamente o i igual a 0, o i igual a 1, etc., até o i igual a 9. Tranquilo aí, pessoal? Até aí, tranquilo? Então, nós vamos iniciar aqui o processo. Né? Nós vamos fazer o i igual a 0 nesta forma. Vai ficar y, ó, observa que aqui, ó, o índice do lado esquerdo, nós temos uma igualdade aqui, ó, do lado esquerdo da igualdade nós temos o índice i mais 1. Então, substituindo o i por 0 nesta fórmula, vai ficar do lado esquerdo y1. Então, o y1 será o y0 mais o h multiplicado pela função calculada no ponto x0 e y0. Esta equação, que é o caso particular ali do método de Euler, ela mostra que no método de Euler, para eu calcular uma aproximação no ponto x1, eu vou só olhar para os pontos anteriores. Vocês observem que de um lado aparece o índice 1 e do outro lado só aparece o índice 0. Estão vendo? Aí eu vou substituir os valores. Quanto é que é o y0? Vou botar aqui para um pouquinho mais para cima. O y0 é 2. Então, vai ficar 2 mais 0,1, que é o h aqui deste exercício, vezes x0, que é 0, menos y0, que é 2, mais 2. Porque eu estou aplicando a lei da função neste ponto. Ó. O que a lei da função faz no ponto xy? Calcula x menos y mais 2. Então, vai ficar x0 menos y0 mais 2. Então, quando eu passo desta linha para esta linha aqui, eu tenho que substituir em cada uma das posições os valores correspondentes. Né? Então, o y0 é 2, coloco aqui, mais o h, que é 0,1, que multiplica x0, que é 0, menos 2, mais 2. Faço as contas aqui, vai ficar 2 mais 0,1 vezes 0, que é 2 menos 2 dá 0, né? Que dá 2. Então, o y1 é 2, e o x1, que é eu só recalculei aqui para deixar emparelhado, digamos, né, o y e o x correspondente, o x1 é x0 mais h, ou seja, 0 mais 0,1, que dá 0,1. Então vejam, no ponto 0,1, o método de Euler produz uma aproximação da solução, que é o ponto y1, que é 2. Tá? Vejo que esses pontos aqui representam
respectivamente, é o valor do x, aqui no domínio, e o y1 é o valor da função correspondente ao x1. Né? Este valor aqui, que eu chamei de y1, ele representa um valor aproximado da solução exata, e este y1 calculado pelo método Euler, que deu neste exemplo, né, neste ponto, dá 2, é o valor que representa uma aproximação, então, da solução exata, que por enquanto eu não conheço. Né? Não tem como resolver analiticamente aqui esta equação por enquanto. Bom, então com isso, né, ou seja, uma vez calculado o y1 e uma vez calculado o x índice 1, cumpriu aqui a primeira etapa do método de Euler correspondente ao i igual a 0. Aí vai para o i igual a 1. Vai substituir o i igual a 1 lá na fórmula, vai ficar y2 igual a y1 mais h vezes f de x1 e y1. Como eu disse antes aqui, ó. Do lado esquerdo aparece o y2. Pelo método de Euler, tu precisa olhar para os pontos da posição anterior. Então veja que do lado direito da igualdade aparece somente o índice 1, tanto nessa posição quanto aqui nessas duas. Então vai ficar y1 mais h vezes, o que faz a função? X menos y mais 2. Então é x1 menos y1 mais 2 vezes h somado com y1. Então pega ali, substitui os valores, né, recém-calculados. Quanto é que é o y1? Deu 2. Quanto é que é o h? 0,1. Quanto é que é o x1? 0,1. Quanto é que é o y1? É 2. Faz aqui as substituições e calcula todas essas operações. Vai ficar 2 mais 0,1 vezes 0,1, que é 2,01. Então, este é o resultado do y2. E o x2, como nós fizemos ali, estamos repetindo, é x0 mais 2 vezes h, ou seja, 0 mais 2 vezes 0,1, que é o 0,2. Então, aqui no ponto, no eixo x correspondente ao 0,2, o método de Euler produziu esta aproximação aqui da solução exata, que é o 2,01. Tá? Bom, então eu, né, coloquei aqui um exercício para a gente usar a planilha do Excel para calcular a solução nos demais pontos da malha, né, para resolver de modo completo esta equação diferencial aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar, vou deixar aqui a equação, vou abrir aqui a planilha e vamos então colocar estas informações na planilha para implementar o método de Euler e resolver esta equação diferencial com n igual a 10. Abrir aqui a planilha. Então, fazer o seguinte. Vou botar aqui primeiro. Vou botar aqui nas colunas bem do lado esquerdo aqui. E vamos fazer uma formatação aqui para ficar bonitinho. Vou botar um título. Mesclar as células aqui. Método de Euler. Nós temos aqui neste exemplo, vou botar assim, o ponto A, o ponto B, o N, o H e a F de XY. Aqui vou botar assim, tá? Então aqui, ó, neste exemplo, o A é 0, o B é 1, o N é 10, o H é igual a essa célula menos o A dividido por esta célula aqui. Dividido por esta célula. Agora deu. E neste exemplo aqui, né, é x menos y mais 2. Só para deixar a fórmula escrita aqui. Então agora eu vou aqui centralizar essas quantidades, né? Então eu vou colocar aqui, ó, o i,
o x índice I e o y índice I. Né? Então, aqui eu vou centralizar todas essas quantidades aqui. Aqui nós vamos colocar o índice. Então, inicia em 0 e vai somando a célula anterior com 1. Esse aqui é o índice. Né? Aí vamos arrastar aqui até chegar no 10. Beleza. Ó, então, lá no exercício, o x0 é 0 e o y0 é 2. Então, a gente vai colocar aqui 0 e 2. Né? Aqui, para preencher a coluna do x, a gente vai colocar o ponto inicial mais o H. Então, aqui essa célula, a gente pressiona F4 para ela ficar congelada, e aí a gente arrasta aqui, ó. Então, a gente vê, né, os pontos aqui no eixo X, está tudo prontinho aqui. Certo? Agora, como é que a gente vai preencher os valores do Y? Né? Então, é o ponto anterior, ó, observa lá. Ó. Vamos rever aqui. Ó. O Y1 é o Y0 mais o H vezes o X0 menos o Y0 mais 2. Então, a gente vai colocar esta fórmula lá na planilha. Né? Vai ficar assim, o Y0, que é esse ponto aqui, mais a célula do H, a gente vai congelar, para não dar problema, vezes a parênteses. O X0 menos o próprio Y0 mais 2. E aí a gente fecha o parênteses e dá Enter. E aí, como a gente faz lá nos demais problemas, né? Já que é uma fórmula que se repete, a gente só pega aí, arrasta aqui, ó. Então tá aqui a solução da equação dada ali no problema pelo método de Euler com o n igual a 10. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai copiar aqui, ó. Vamos passar para lá. Conseguiu acompanhar ali, Augusto? Estou acompanhando aqui. Tá, não sei se tem mais alguém aí, não sei se tem mais algum... Não, só nos eu estou aqui. Tá. Tudo bem. Então, qual é a interpretação, né? Nos pontos da malha, o método de Euler, né, calcula aproximações da solução exata. Por exemplo, ó, nesses pontos aqui, ó, né, por exemplo, no ponto vamos escrever aqui, ó, y no ponto 0 é igual a 2. Isso aqui é a solução exata. Por quê? Porque esse é um dado lá da equação. Né? Agora, se eu olhar aqui, ó, no ponto 0,1, no ponto 0,1, eu posso usar este símbolo aqui, ó. No ponto 0,2, esse pontinho aqui, quanto é que vale o y? 2,01 aproximadamente, né?
e assim sucessivamente. Ó. Cada um dos valores calculados ali, a partir do 0,1, é uma aproximação. Então, aqui no 0,3, quanto é que vale a solução aproximadamente? 2,029. Né? No ponto 0,4, quanto é que vale a solução? 2,0561. Por que eu coloco aproximadamente? Porque este símbolo aqui, né, representa a solução exata. Mas esse valor produzido aqui na tabela é uma aproximação fornecida pelo método de Euler. Então, esse 2,0561, que foi calculado numericamente, é uma aproximação da solução que é representada por esta notação aqui, no 0,5. Quanto é que é a aproximação? 2,0949. E assim por diante, até chegar ali no y10, que é o y no ponto 1, que deu 2,34867,844. Né? Bom, qual é a lógica? O ponto em que o erro vai se acumulando e é o maior de todos isso aí é o ponto extremo. Né? No ponto x igual a 1, os erros que foram acontecendo aqui, né, vão se somando, e aqui então nesse ponto é o maior erro que ocorre naturalmente. Tá? Então qual é a ideia? Se eu aumentar o valor do n, né, eu vou, digamos, pegar n igual a 20, né, eu vou conseguir diminuir o erro em todos os pontos e naturalmente eu vou diminuir o erro também aqui no ponto em que o x é igual a 1. Tá? Então, em muitos livros, né, os autores se referem a esse ponto aqui, que é o último ponto da tabela, no domínio, né, como sendo um ponto de referência. Tá? Então, vamos pensar assim, bom, eu resolvi aqui este exercício, este exemplo, com n igual a 10. Né? Então, eu vou pensar assim, bom, já que eu tenho a planilha ali, eu vou refazer o cálculo com n igual a 20. Tá? Então, eu vou lá. Então, o que eu faço? Eu vou botar uma outra planilha aqui. Ó. Eu vou copiar essas coisas aqui. Eu vou passar para cá. Qual é a linha aqui que eu botei? A 3, 4. Deu certo. Tá bom. Então, olha aqui, ó, vou usar n igual a 20. Né? Então, se eu botar 20 aqui, ó, ele automaticamente já calcula o h. O h vai ser b menos a, ou seja, 1 menos 0 dividido por 20, que dá 0,05. Né? A gente vai acrescentar aqui o i, opa. O que aconteceu aqui? Veragem aqui. I, xi e yi. Tá? Então, ó, o i vai de 0 até 20. Então, nós vamos escrever o 0 aqui. Aqui nós vamos botar igual ao primeiro mais 1. Né? A gente vai arrastar aqui. Chegar no 20. Mais 1. E vou centralizar aqui para ficar melhor. O x começa em 0, né? E os demais tu vai somando o h. Então vai ficar o ponto inicial mais o h. E aí tu congela o h pressionando F4. Aí pega aqui a planilha e arrasta essas até a linha 20 aqui, ó. Vai ver que vai dar 1 lá no
na última posição. Tá? Tá ali, ó, de 0 até 1. Né? O y0 é 2. E aí a gente vai fazer o uso da mesma fórmula lá do anterior. Né? É o ponto y0 mais o h, pressiona F4, vezes o x0, opa, faltou o parênteses aqui, parênteses, x0 menos y0 mais 2, fechou o parênteses. E agora arrasta aqui. Vamos olhar aqui. Então vejam, ó, vamos comparar aqui no último ponto, tá? Na planilha anterior deu 2,3486, né? Com n igual a 20, isto é, com h igual a 0,05, já deu 2,3584. Então, né, vamos fazer o seguinte, vamos copiar isso aqui. Então, refazendo a solução da mesma pelo método de Euler, n igual a 20, solução aqui. Então vejam, né? Então a interpretação é a mesma, só que agora os valores serão diferentes, né? Eu terei mais pontos, né? Certo? Ó, se eu olhar a tabela, eu sei que o y calculado no ponto 0 continua sendo igual a 2, né? O y calculado no 0,1, no 0,05, que é o... Opa! Quanto é que deu ali, ó, no 0,05? Deu 2. O y calculado, aqui já posso usar o símbolo da aproximação, né? Ó. Agora no ponto 0,1. Quanto é que deu, aproximadamente? Olhando a tabela, nós vemos que no 0,1 é 2,0025. Pode observar que dá uma diferença em relação ao cálculo anterior, né? E assim sucessivamente, né? Se a gente chegar lá no y no ponto 1, né, que é a extremidade superior ali do intervalo onde a equação está definida, dá 2,3584,85,922, né? Eu vejo que já deu uma diferencinha em relação, mas a tendência é de que nessa solução aqui, este valor, já que o n é igual a 20, né? Aqui o erro, isto é, a diferença em relação à solução exata, é menor do que o erro, a diferença que ocorre aqui, porque aqui eu usei o método de Euler com n igual a 10, e aqui eu usei o método de Euler com n igual a 20. Então aqui o erro é menor. Tá? Ok? Então é isto. Agora, uma vez que a planilha está construída, né, se quiser aumentar aqui o valor do n, bom, aí pode botar n igual a 40, n igual a 50, né, vai ter aqui uma sequência de valores que sempre a ideia é fazer a comparação aqui, ó, na extremidade superior, tá? No último ponto, né? Porque como os erros vão se acumulando, a gente vai começar a observar, se eu botar n 40, n 50, n igual a 60, a gente vai começar a observar que os valores aqui vão ficar próximos uns dos outros, né? Então, se eu diminuir o erro
aqui na última posição, no ponto x igual a 1, naturalmente os erros cometidos nas aproximações nos pontos intermediários também vão diminuir. Porque se o erro acumulado lá na última posição começa a diminuir, inevitavelmente os que estão nas posições intermediárias têm que diminuir também. Isso é obtido, então, aumentando o valor do N, ainda que tendo um custo, né, de cálculo, de esforço computacional bem maior à medida que eu aumento o valor do N. Mas então é isso, Augusto. Te agradeço aí a ter prestigiado a minha apresentação. E eu vou, então, esperar aqui o processamento da gravação para publicar lá o vídeo na playlist, né? E aí eu faço ali a revisão depois do trabalho sem problemas. Beleza, então. Certo? Valeu, professor. Obrigado. Então tá, uma boa noite. Boa noite.